Patrick e Rogério têm atrito no Rio de Janeiro e podem prejudicar a reta final do São Paulo. Eu vou falar tudo sobre essa confusão e os preparativos para o jogo contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou o Léo Lemos. Quer ficar bem informado? Fique aqui comigo, que vou te falar tudo sobre o dia a dia do nosso tricolor. Avante, meu tricolor! E você, o que está esperando? Se não é inscrito ainda, se inscreve já, ativa as notificações para poder dar aquela fortalecida em nosso canal. Bom, e eu quero iniciar o vídeo aqui falando sobre essa confusão que envolveu o Patrick e o Rogério. A gente não sabe o que aconteceu realmente, quem que falou para a imprensa sobre isso. Inicialmente o que era para ser uma cobrança normal ali dentro do vestiário, do ambiente de competição, se tornou uma grande confusão, tomou outras proporções. Na realidade o que foi falado foi o seguinte, que após a derrota para o Fluminense, o meio-campista Patrick ele foi questionar o Rogério porque toda vez ele tem que ser substituído. Inclusive, quem falou sobre essa confusão lá no vestiário, quem vazou essa informação, deu até detalhes, que dizem que o Patrick chegou a falar para o Rogério que nas últimas 2 partidas onde ele foi substituído, o time estava ganhando, no caso contra o Atlético tomou um empate, no caso contra o Fluminense tomou a virada. Ou seja, após a saída dele, a equipe do São Paulo piorou. Então, para você ver o nível de quem está lá dentro, né? Se realmente essa confusão toda aconteceu e a história foi vazada, a pessoa que está falando para a imprensa, realmente ela está falando com todos os detalhes. Então, aí falaram que inclusive 2 jogadores se envolveram na confusão e que o São Paulo teria até multado o Patrick, e que o Rogério disse que não contava mais com o meio-campista para esse ano. Só que aí já na representação da equipe, o Patrick treinou normalmente, inclusive o Rogério deve escalar ele como titular contra o Internacional. A diretoria já negou a questão da multa, disse que não houve atrito, não houve multa. Aí assim, pra gente que tá de fora, fica muito difícil saber realmente o que aconteceu. Se realmente o clima está ruim, ou se é coisa plantada de alguém, se o Rogério realmente está perdendo o vestiário, ou se foi só aquela cobrança normal. E aí a vida que segue. Tem muito repórter aí, inclusive dizendo que o ciclo do Rogério está até chegando ao final, que o Rogério só treina o São Paulo até o final desse ano e que o ano que vem a diretoria vai em busca de outro treinador. Como eu falei, é muito difícil opinar. A gente que está de fora, a gente não sabe realmente o que aconteceu, só quem estava lá dentro que sabe, porque o Rogério, ele erra muito nas alterações. O que acontece? Parece que ele já vai para o jogo com tudo definido. Quem vai entrar, quantos minutos que vai entrar, independente do jogador, se o jogador está bem ou não, ele sempre vai fazer as mesmas substituições. A gente que está de fora, pra gente parece isso, né? Que ele já chega já no jogo com todas as alterações definidas. A gente já cansou de ver o Luciano jogando bem, ser substituído. Às vezes o Luciano está até melhor que o Caleri na partida e é sempre o Luciano que sai. E aí na coletiva o Rogério justifica que o Luciano saiu porque estava cansado, que o Luciano saiu porque não estava ajudando na marcação. Tem a substituição também já conhecida, que é a do Wellington na vaga do Reinaldo, pela mesma justificativa, que ele fala que o Reinaldo cansa no segundo tempo. Tem a saída do Patrick, também que todo segundo tempo sai. Então assim, são sempre as mesmas substituições. Aí pro jogador ele fica ali meio sem entender, porque toda vez ele está sendo substituído. Às vezes jogando melhor que o companheiro ali do time, em vez do companheiro sair, ele que sai. Só que o Rogério, errado ou não, ele errando ou não essas substituições, no clube tem que haver comando. Então, se realmente houve essa confusão, na minha opinião, o jogador tem que ser multado, porque senão vira bagunça, né? Porque aí imagina, todos os jogadores vão se achar no direito de reclamar. O Patrick reclamou, não teve nenhuma punição, eu vou reclamar também. Quem não tá jogando reclama, quem sai reclama, quem tá jogando pouco vai reclamar também. Agora a gente tem que ver como é que vai ser a reação da equipe diante do Inter. Se esse episódio aí vai atrapalhar ou não a equipe do São Paulo na busca dessa vaga na pré-Libertadores. Para o jogo contra o Inter, o Rogério vai ter o retorno do volante Rodrigo Nestor, ele que estava suspenso contra o Fluminense, queira ou não, fez muita falta, porque é um dos jogadores mais criativos da nossa equipe, é o líder de assistência na temporada, então, gostando ou não do Nestor, ele realmente fez falta contra a equipe carioca. Por outro lado, o Rafinha está suspenso, foi expulso e não vai poder jogar. Eu acho que essa expulsão pode até ajudar o Rogério, né? Porque, na boa, o Rafinha de zagueiro não dá. O Rafinha de zagueiro é pior do que o Reinaldo na lateral direita.
e ainda o Rogério tá colocando os dois juntos para fazer funções improvisadas, aí você imagina a bagunça que fica ali pelo lado direito. E assim, eu falei isso antes do jogo contra o Fluminense, porque senão tem gente que vai chegar aqui e falar, depois que o time perde fica fácil de dar opinião. Eu falei antes, falei que o Rogério deveria fazer o básico, coloca 3 zagueiros de ofício, coloca o Rafinha na ala. Ah, mas o Rafinha não consegue mais jogar de ala, o Rafinha não chega na linha de fundo. Então pra que a gente vai renovar com ele? A gente vai renovar com o Rafinha para ele ser zagueiro? Se o momento o São Paulo tá pedindo ali uma linha de 3 zagueiros, o Rafinha tem sim que jogar na ala. É muito melhor a gente colocar o Rafinha na ala. É um cara que é acostumado com o lado direito, um destro, do que o Reinaldo pela direita, né? Reinaldo pela direita é uma piada. Essa invenção do Rogério aí não faz o mínimo sentido. Porque a justificativa do Rogério é que o Rafinha não chega na linha de fundo. E quantas vezes que o Reinaldo chegou na linha de fundo nessas 2 partidas? E ainda o Reinaldo joga torto, porque é um canhoto. Então toda jogada o Reinaldo tá puxando a bola para a perna esquerda, sendo que tem um corredor para ele ir pelo lado direito. Então não dá. Essa do Reinaldo pela direita é a pior invenção dos últimos anos aí de jogadores do São Paulo. E dito isso, o Rogério ele deve colocar uma zaga mais sólida contra os gaúchos e uma provável escalação do São Paulo para o jogo contra o Inter vem com Felipe Alves no gol, Luizão, Ferrarese e Léo, Reinaldo pela direita mais uma vez, porque eu aposto que o Rogério vai continuar com esse erro, o Wellington pela esquerda, no meio-campo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Patrick. Na frente, Luciano e Caleri. Uma vitória contra o Inter vai fazer com que a gente alcance os 54 pontos e a gente vai ultrapassar o Atlético Mineiro e o América Mineiro na tabela. Vamos alcançar a 7ª posição, mesmo que de forma temporária, porque ambas as equipes só jogam na quarta-feira. Então, essa é mais uma chance de ouro para que a nossa equipe consiga ao menos salvar a temporada, porque infelizmente foi o que nos restou, que foi essa vaga na pré-Libertadores. E olha só, já vi muitos comentários, já vi muita gente falando, muito torcedor antigo, muito torcedor novo, falando que é melhor o São Paulo não se classificar para a Libertadores. E olha só, ninguém vai conseguir me convencer que uma não classificação para a Libertadores é a melhor para o São Paulo. Eu cresci vendo o São Paulo jogar Libertadores ali no início da década de 90. Eu passei depois 10 anos esperando o São Paulo voltar a disputar uma Libertadores. Depois daquela derrota na final de 94 para o Vélez, até que a gente voltou para a competição em 2004. Foram 10 anos de espera. E eu sei muito bem a falta que a Libertadores me fez naquela época. Ano após ano, times após times, montagem de times boas, e o São Paulo nunca conseguia essa vaga. Então eu nunca vou entender um torcedor do São Paulo achando que é melhor o São Paulo não se classificar para a Libertadores. Aí tem gente que fala, mas vai classificar, não vai ser campeão. Não vai classificar, vai passar vergonha, não vai nem se classificar para a fase de grupos, vai ser humilhado. Gente, vocês têm que parar e pensar que futebol é muito dinâmico. Ou quer dizer que em 2004, quando o Rojas assumiu, a gente tinha o Grafite, o Tardelli ali no ataque. A gente classificou para a Libertadores de 2005 e todo mundo sabia que o São Paulo ia ser campeão de tudo. Que aquele time ali seria o melhor time das Américas e depois o melhor time do mundo. Então eu, como torcedor, vou torcer muito para essa vitória contra o Inter vir. Vou torcer demais contra o Goiás. O São Paulo ganhar essas 2 partidas e conseguir essa vaga na pré-Libertadores e que dias melhores com certeza virão lá pelos lados do Morumbi. E vocês, querem ou não essa classificação para a Libertadores? Ou preferem jogar mais um ano na Sul-Americana? Deixa aqui nos comentários, deixa a sua opinião, é muito importante pra gente. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ative as notificações para poder receber diariamente todas as notícias do Clube da Fé.